Fala galera, bem-vindos ao canal Mengão. Ontem, negão de 2-0 do São Paulo. Jogaço, Flamengo amassou São Paulo. Só o que ficou marcado ontem mesmo foi a entrevista coletiva, né? Na qual o Felipe Luiz expôs tudo. Ele rasgou o verbo, né, sobre o Pedro. E o treinador revelou o motivo que fez o jogador não ter sido relacionado. Eu vejo que o pessoal da Jovem Pan Esportes vai falar sobre isso, né? O que o Mauro César tá falando. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Bora pro vídeo, galera. A gente não está acostumado com isso no futebol brasileiro, mas isso acontece. O Mourinho faria isso, Jorge Jesus fez isso com o Neymar recentemente, de certa forma. O Guardiola joga duro também quando as coisas não vão bem, critica, cobra. Enfim, se querem profissionalismo, então tem que ser profissionalismo total. Se o jogador não está correspondendo, ele chegou a falar em deboche. Gente, não é a primeira vez. Já circula na internet, recuperados, vídeos do Davi Luiz falando sobre o Pedro. Dorival, que é uma pessoa super discreta, falando sobre o Pedro, né? A maneira que ele saiu do Fluminense também, a torcida tricolor tem muita bronca por conta da forma como ele se desligou do clube. Queria sair, aí foi para Fiorentina, voltou para o Flamengo queria contratar direto ao Fluminense, enfim. Já existe aí um histórico, digamos assim. Eu defendia, né, que o Felipe Luiz cumprisse aquilo que prometeu, que é encaixar o Pedro no time. Ele falou lá atrás que ia encaixar o Pedro no time, pela qualidade que ele tem como atacante, como finalizador. Mas se ele não estivesse empenhando ou disposto a cumprir as determinações do técnico, aí não dá. Não dá para um time mudar a forma de jogar, que está funcionando, o Flamengo lidera o campeonato, onde se impôs. Eu estava falando aí do São Paulo. O São Paulo não jogou mal porque não conseguiu. O Flamengo amassou o São Paulo. O Flamengo esganou o São Paulo. O São Paulo não conseguia ficar com a bola, passar do meio campo. Isso porque o Flamengo pressiona lá na frente muito forte. Muito forte. Eu tive a impressão que ontem voltou ainda mais pressionante, como diz o seu técnico, do que antes do Mundial. Acho até que o primeiro sinal, na minha avaliação, primeiro jogo, foi de que fez bem. O que o Bayern fez com o Flamengo tentou fazer outro com o São Paulo e conseguiu em vários momentos. Então, esse é o modelo de jogo que o Flamengo adotou, esse é o modelo de jogo que as grandes equipes adotam. Existe um episódio recente, até coloquei na minha rede social, daqui a pouquinho veremos o Luiz Henrique à beira do campo e o Dembélé em campo. Em setembro do ano passado, o Luiz Henrique criticou o Dembélé e disse que se não está preparado, se não cumpre as determinações, não serve. Isso foi em setembro. Agora, durante o Mundial, ele disse que o Dembélé pode ser eleito o melhor do mundo, que ninguém pressiona melhor do que ele, e já aconteceram lances de gols do Paris Saint-Germain nesse Mundial, inclusive a bola que ele roubou do Rüdiger, e que o Dembélé ligadaço, vai para cima e toma a bola e ajuda a pressionar, dificulta a saída do adversário e finaliza, faz gol, participa de jogadas de gol, né? 2 gols contra o Real Madrid foram de pressão dele, pelo menos. Uma em que ele pressionou e a bola sobra, né? O gol não é dele, mas o time marca, e depois o gol que ele toma a bola do próprio Rüdiger. Então, foi um negócio meio chocante, a gente não está acostumado com isso. Geralmente no futebol brasileiro há muito paternalismo, o Flamengo isso imperou por muito tempo, e me parece que agora as coisas estão diferentes. E não é uma questão do Boto, que é europeu, não, o Felipe Luiz, que é um profissional também forjado na Europa, né? Então eu entendo que isso faz parte, foi realmente uma medida drástica, uma tentativa, acho que de salvar a relação com o jogador. Agora, se ele não faz isso, como é que fica também o ambiente? Você escala um jogador que de repente no treino não se dedica tanto, ele cobra dos outros que marquem, que corram, que... Ele falou que o GPS lá foi pior em tudo. Como assim o pior em tudo? O jogador que voltou, que se dedicou tanto para voltar de uma lesão grave, o que está acontecendo? Aí você junta isso com o Davi Luiz falando sobre ele, o Dorival falando sobre ele, Rogério Ceni, né, numa coletiva, quando ele substitui o Pedro, coloca o Muniz e o Pedro sai insatisfeito, o repórter pergunta para ele, o Ceni fala, realmente não foi legal e tal, né? E o episódio mais famoso, quando ele foi agredido, é óbvio que a agressão ofuscou tudo o que aconteceu, porque a agressão é um erro muito grave que suplantou o erro que ele teria cometido, porque a raiz do problema ali, qual foi? Ele teria se recusado a fazer o aquecimento, porque o jogo estava no final. Isso é insubordinação. Se o técnico quer que o jogador aqueça para entrar, caso precise dele, ele tem que aquecer, ele é pago para isso, faz parte do trabalho dele. E ele teria se recusado, daí o preparador físico do São Paulo perdeu a cabeça, o agrediu, obviamente, cometeu um erro maior, e isso acabou transformando o jogador em vítima, e foi vítima de uma agressão. Mas
Isso teria acontecido se ele tivesse cumprido as ordens? Feito aquilo que é obrigação dele como jogador? O técnico mandou aquecer, você aquece. Você pode estar pé da vida porque você queria entrar, não vai entrar do jogo. O jogo está acabando. A chance de entrar é para jogar 1 minuto. Mas é sua obrigação, cara. Você tem que ficar lá e se aquecer. Está insatisfeito, conversa depois com o treinador, troca uma ideia. Uma conversa profissional, problema nenhum. Então, embora o Pedro seja um cara muito discreto, muito religioso, aquela coisa toda, ele tem um histórico aí que chama atenção com relação a reações que ele eventualmente apresente quando está insatisfeito. Aí faz o quê? Passa a mão na cabeça, vai empurrando, joga para baixo do tapete. O Felipe resolveu chutar o balde. Eu acho que ele protegeu o grupo, mostrou que com ele não vai ter moleza, que quem não quiser seguir a risco aquilo que está sendo cobrado no clube não vai se criar. Agora cabe ao Flamengo não vender. Não vender por qualquer valor. A multa dele para o exterior é de 250 milhões de euros, 200 milhões de euros. E a multa para o Brasil é de 750 milhões de reais. Claro que ninguém vai pagar isso tudo, mas não é qualquer 10, 15 milhões que tem que vender. Tem que vender pelo valor justo do mercado. Avaliar quanto realmente seria razoável para um jogador do perfil dele, na idade dele. E se aparecer alguém disposto a pagar, vende. Porque agora vão pipocar 1000 ideias. O tal clube está interessado. Acho impressionante como é que horas depois os clubes já estão interessados. Como se tivesse uma etiqueta de preço sem liquidação. Não tem. Apesar do que foi falado lá atrás, né? Não tem. O presidente do clube dificilmente vai liberar por 15 milhões, vai? Não vai liberar. Eu duvido. Não acredito mesmo. Aliás, o BAP deu uma entrevista lá para Flamengo TV e eu concordo com muita coisa que ele falou ali sobre relação profissional e tudo. Eu acho que é isso mesmo. E no Flamengo, no futebol brasileiro, a torcida do Flamengo especialmente, há muito tempo cobra profissionalismo. É amadorismo. O Marcos Braz é amador. Esse amadorismo não dá. Gente, cobrança profissional. Ué. E é muito contraditório, porque o Pedro se empenhou tanto para voltar da lesão, muitos elogios recebeu pela forma como ele se empenhou no tratamento, e de repente ele é protagonista de uma situação como essa. A não ser que ele apresente o GPS com números que desmintam o Felipe Luiz. Acho pouco provável isso acontecer, né? Creio que o Felipe não seria inconsequente a ponto de falar o que falou sem ter esses números à mão. Então, diante disso, eu acho que é uma situação que pode ser um divisor de águas para o bem ou para o mal. Quando ele foi agredido, foi para o mal. O Flamengo perdeu tudo na temporada a partir dali. A coisa desandou. Agora, pode ser uma coisa, pode ser outra. Mas eu acho que qualquer cobrança profissional nesse ambiente tão contaminado por mentalidade amadora que é o futebol brasileiro, acho que é sempre necessário e saudável. E acho que me pareceu bem grave o que aconteceu durante a semana. Para o técnico ter essa reação, gente, bem grave. E é uma coisa que me parece cumulativa. E outra coisa, o Flamengo jogou daquela maneira ontem porque é a forma como o Felipe vem fazendo o time jogar há algum tempo. E para isso todo mundo tem que correr, tem que trabalhar. Ele não vai ter a velocidade do Bruno Henrique, mas ele pode melhorar. E ele melhorou com o Tite nesse quesito. Então cabe ele seguir aquilo que o técnico está pedindo, treinar e se empenhar. Né? Ou então pedir o empresário dele para arrumar um clube que queira levá-lo embora. Agora, será que nesse clube onde ele vai jogar, eventualmente, se ele for vendido, ele vai ter esse privilégio de não ter que se empenhar tanto no jogo sem bola? Ou será que o seu futuro técnico, numa eventual saída do Flamengo, vai cobrar a mesma coisa? Porque isso que o Felipe está cobrando não é uma invenção do Felipe Luiz. É o jogo que se joga. É o jogo que a gente vai ver daqui a pouco aqui. Vai ver muito isso daqui a pouco aqui. No caso do Dembélé, eu acho que está bem aí, bem exposto, né? Envolvendo o Luiz Henrique, que nesse momento parece ser o técnico de maior destaque, né? Do futebol internacional. Parece não, ele é o cara que está hoje no maior evidência. Né, eu falei também, né, eu concordo totalmente com o Mauro, foi exatamente o que eu falei lá no começo, que eu acho que pode ser um paradigma aí no futebol brasileiro, que lembra o que o Luiz Henrique fez no Paris Saint-Germain, só que o Mauro, aproveitando aí que você ainda está com a internet, né, já está aí no estádio, só perguntando uma coisa, a informação que você trouxe é que o Flamengo quer seguir com o Pedro, que o Flamengo quer, né, recuperar o Pedro. Mas, sendo muito sincero, diante da coletiva de imprensa que foi, eu acho difícil, porque já ficou claro, né, em outros episódios, como você disse, que o Pedro é meio mimado no vestiário, quando não é feita a vontade dele. É meio complicado. Parece uma coisa, porque ele tem aquela postura, né, um cara quietão, é um cara sossegado, até fora de campo, mas tem aí essa vaidade, tem esse ego de não me toque. Estou aqui, estou tranquilo, mas faço biquinho quando vou para o banco, né? Ou quando não estou sendo escalado nos treinos, como aconteceu aí
nessa notícia que eu trouxe aí em primeira mão e que o Felipe Luiz confirmou na coletiva de imprensa. Mas a pergunta que eu te faço, você acha, Mauro, que é possível recuperar o Pedro depois dessa coletiva? Ou você acha difícil? Ou você acha que ele vai acabar sendo negociado? Difícil de contornar depende do jogador. O técnico colocou as cartas na mesa, quer que ele se desculpe com o grupo, que ele mude a sua conduta. Se ele tiver a humildade de entender que ele é minúsculo perto do Flamengo, vou repetir, o Pedro, como qualquer jogador, ele é minúsculo perto do Flamengo, tá? E que jogar no Flamengo é uma honra para ele, se ele entender isso, entendeu? Ele vai, entende, reflete, conversa com o técnico e segue seu caminho. Faz igual o Dembélé. E em campo copia o Harry Kane, que ele viu do banco jogar. Deve ter prestado atenção. Se não prestou, errou. Deveria ter prestado atenção. Vai ser um jogador melhor, se ele fizer isso. Se ele fizer isso, vai ser um jogador melhor. E vai se valorizar, vai se destacar, vai voltar a fazer gols e fica tudo bem. Ele não precisa ser amigo do Felipe Luiz. Ele não precisa tomar café com o Felipe Luiz, visitar a casa. Ele tem que seguir aquilo que o técnico quer, trabalhar bem. É isso. Ponto final. Agora, se ele quiser fazer, sei lá, beicinho, não estiver satisfeito, quiser ir embora, aí o empresário dele, que aliás é muito poderoso, né? Tem um trânsito danado aí no mercado, é um cara muito influente, que consiga uma proposta que satisfaça o Flamengo. Só não acredito que o Flamengo vai entregar de mão beijada. Não acredito. Acho que, mesmo que outras pessoas no departamento admitam em algum momento que ele possa valer o valor X, eu acho que o BAP vai jogar duro. Acho que o presidente do clube vai jogar duro. E é o que ele tem que fazer. Se não fizer isso, vai estar agindo errado. É isso aí, galera. Para o vídeo não ficar tão longo, a gente vai parando por aqui. O que vocês acharam aí das falas do Mauro Sérgio do Pilhado? Vocês concordam com ele? O Felipe Luiz fez o certo em ter aberto o jogo ontem, né? Sobre o que aconteceu no meio de semana. Vocês concordam com ele? Vocês acham que ele expôs muito o jogador? Deixa aí nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho. E até o próximo vídeo.